Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 14. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Versículo 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Aqui, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Diante das profecias que Ezequiel estava trazendo, palavras duras e pesadas de juízo, os anciões, que são os líderes, mesmo lá no cativeiro, vamos falar com Ezequiel. Que história é essa? Quem ele pensa que é? Então, na verdade, eles foram colocar Ezequiel e Deus na parede. Por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo tudo isso? Então, você vê que o Senhor fala assim: quem eles pensam que são para me interrogar? Mas o que me chama a atenção nesse texto é a respeito de ídolos no coração. Isso é muito sério, porque a gente pensa sempre, quando fala idolatria, o que vem na tua cabeça? Vem uma imagem, não é isso? Mas a idolatria, ela pode estar enraizada dentro de nós. Muito. E de forma tão sutil que você nem percebe. De repente, no coração tem um ídolo. Quer ver só? Olha, quando você passa por uma luta, uma dificuldade, uma frustração, uma afronta, aonde você vai se refugiar? Algumas pessoas vão se refugiar nas drogas, na bebida, na prostituição, dirigindo um carro a 150 por hora. Então, quando ele faz isso, ele revela o ídolo do coração dele. A que Deus ele está servindo. Salmo 91 diz assim que o meu refúgio está no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Tem outra situação. De repente, você já ouviu alguém falando assim: eu serei feliz quando eu tiver aquele carro. Eu serei feliz quando eu for promovido no emprego. Eu serei feliz quando eu me casar. Quando você diz isso, você está revelando o ídolo do teu coração. É isso mesmo, porque a nossa felicidade está em Cristo. Regozijai-vos sempre no Senhor, não nas coisas aqui da terra. Buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. E de repente você anda triste, cabisbaixo, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Eu estou triste, por quê? Porque eu quero casar. Aí casa, eu estou triste, por quê? Porque eu quero ter filho. Aí tem filho, eu estou triste, por quê? Porque agora eu quero uma casa. Você está triste, por quê? Porque agora eu quero neto. Você está triste, por quê? Porque agora eu quero o meu bisneto. Então sempre vai levantar um ídolo no coração. E a nossa felicidade está em Cristo. Outra situação, já ouviu alguém dizendo assim, fala assim: fulano é a razão do meu existir. Um filho, meu filho é a razão do meu viver. Quer dizer que se o filho morrer, você morre junto. Lógico, é uma dor imensurável, o natural são os filhos enterrar os pais. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que ama mais o seu filho, que ama mais a sua esposa, o seu marido, não é digno de mim. Ou seja, o Senhor vem em primeiro lugar em nossos corações. Às vezes é um título. Eu lutei muito para ter esse título. Eu lutei muito para ter essa posição. Eu não posso perder essa posição. De repente, perfeccionista, eu faço tudo certo para não ser a chamada atenção. Também é um ídolo que pode estar no coração. Então você percebe que é muito sutil. Deus enxerga o coração. João Calvino, ele declarou assim: o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Sempre vai estar fabricando ídolos. Sempre estará insatisfeito. O próprio Senhor Jesus declarou: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E aonde está o teu coração? Realmente o teu coração está em Deus?
Porque se ele estiver em Deus, você passa por luta, você passa por prova, dando glória a Deus. Como Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide negue o seu fruto, eu ainda vou confiar no Senhor. Eu ainda confiarei no meu Deus. Esses homens, eles tinham os ídolos justamente para que pudesse atender o pedido deles. E muitas vezes nós estamos assim. Nós vivemos numa geração agora onde o homem está no centro. As mensagens que mais bombam na internet são mensagens de autoajuda. São mensagens que inflam. São mensagens que você vai vencer, 3 passos do sucesso. Não é assim? O homem sempre no centro. Mas na verdade nós precisamos colocar Cristo no centro do nosso coração e entender que Ele é suficiente. Então para com isso. Cuidado, porque de repente você está na igreja, mas dentro do coração esconde uma raiva, dentro do coração esconde uma frustração, uma tristeza. São ídolos que estão dentro do seu coração. E você precisa entender que qualquer situação com Jesus, nós sempre estaremos felizes. Meditando nessa palavra, estava ouvindo uma história de Spafford, o nome desse homem, um homem muito rico em Chicago. Ele tinha esposa, um filho e mais 4 filhas. Um homem bem sucedido, mas houve um incêndio nos Estados Unidos, naquela região de Chicago, foi um dos maiores incêndios. E ele perdeu muitos imóveis. Mesmo assim, continuou lutando, trabalhando, ajudando aqueles que perderam tudo. Ele era um homem cristão, eles eram cristãos. Mas, passado um tempo, perdeu o filho. O filho ficou doente e morreu. Mesmo assim, ele continuou na fé, servindo o Senhor Jesus. Mas, em certa ocasião, em um período de férias, eles queriam ver Moody pregando na Inglaterra. Eles combinaram de ir de navio para a Inglaterra. E quando foram para entrar no navio, surgiu um compromisso e ele não pôde ir. E ele falou assim para a esposa: vai com as crianças, 4 meninas, vai, porque logo logo eu vou resolver o que tem que ser resolvido aqui e eu chegarei lá também. E quando a esposa e as filhas partiram, chegando no meio do Atlântico, chegando próximo lá, o navio colidiu com outro navio e esse navio afundou. As 4 filhas morreram. Ficou somente a esposa desse homem. E agora? Esse homem pega, então entra no navio e vai em direção à esposa. E quando chega próximo do local onde o navio afundou, o capitão falou assim: foi nessa região que o navio afundou. Ali ele escreveu um poema que se tornou um hino. E esse poema diz assim: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Depois pesquisa esse hino. É o hino do cantor cristão 398. Sou feliz com Jesus. Quando você escuta esse hino, a primeira coisa que vem na cabeça é que quem escreveu estava rindo à toa. Era aquela família da propaganda de manteiga, da Doriana, de manhã cedo. E ele escreveu justamente num período de intensa dor. Sou feliz com Jesus. Quando ele faz isso, ele revela o coração. E o coração dele era inteiramente do Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma época que ninguém pode passar por frustração e dificuldade, que a primeira coisa que quer fazer é abandonar a fé. Então, essas palavras são para você refletir. Abraão também foi provado. Leva o teu filho e me ofereça como sacrifício. Quando Abraão levanta o cutelo, o anjo vem e fala assim: não faça tal coisa, Abraão.
Não negaste o teu único filho. Ou seja, naquele momento Deus viu que o coração de Abraão era totalmente dele e o filho não era um ídolo. Então, nesse devocional agora, ore e peça para Deus revelar se tem ídolos que se escondem dentro do teu coração. Muitas vezes nós somos bons para ver os ídolos que estão na vida das pessoas. Mas e dentro do nosso coração? Reflita nessa palavra e guarde ela no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe.